Fala, fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Grêmio, que deixou o Corinthians na 10ª colocação do Brasileirão, ainda vivíssimo, pensando em uma vaga na Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Não, ela serve justamente... Não é... Tá dando tchau pro Memphis? Quem é? Ei, não, Lili. o pessoal aqui do Corinthians, a gente acaba, né, vendo todo dia, então o pessoal que trabalha aqui no Corinthians faz, a gente cumprimenta. Não então, é o Memphis. É o Memphis, é o Não sei Memphis. o que ele me daria hoje. Fizeram as pazes. Comparam o Neymar, comparam o Mbappé, comparam todos os jogadores importantes. Sim. Até porque, assim, por que joga mais lá do que aqui? É o posicionamento? É o Ronaldinho companheiro? Gaúcho passava por isso, lembra? Pô, todos. O Vinícius Júnior passa Sim. por isso. Então, é isso, E, né? entre aspas, coincidiu com esse período dele sem marcar no Corinthians, né? Mas então, ao assim, mesmo tempo... ainda... Exatamente. E aí quando tinha o Rames, não dá pra... E a gente falando, não dá pra comparar porque o Rames não fez nada pelo São Paulo. Não só E pelo São Paulo. Clubes que ele todos vinha os jogando, clubes. ele não vinha. E o Memphis já fez pelo Corinthians, Exato. não é, Lili? Sim, total, né? A entrega do Memphis, tudo que ele já fez aqui usando a camisa do Corinthians é incontestável, né? Mas, de fato, o torcedor gostaria de saber. Eu fiz a pergunta e que legal que ele respondeu e esclareceu, né? Que posicionamento diferente, obrigações diferentes, que não tem como comparar, mas o torcedor se pergunta, porque o torcedor gosta tanto do Memphis que acompanha ele não só quando ele veste a camisa do Corinthians, mas também quando ele está jogando pela seleção da Holanda. Então fica essa dúvida, né? A gente sabe que também ele teve 2 lesões aqui no Corinthians, né, que o tiraram do campo de alguns jogos e aí ele foi na seleção, também apresentou um bom futebol, né, o maior artilheiro da seleção da Holanda, então de fato foi uma pergunta pertinente, por mais que ele tenha ficado um pouquinho nervoso ali no início, ele esclareceu e o torcedor Memphis agradece porque admira o seu futebol, inclusive o Memphis fez esse gol de pênalti contra o Grêmio, né, bateu a meta de 30 participações em gols, né, são participações em gols, não só gols feitos, mas também as assistências, né? Isso tudo estava no contrato dele, tinha um valor ali que ele receberia mais de 6 milhões de reais se acabasse batendo essa meta e ele conseguiu com esse gol de pênalti que ajudou o Corinthians aí a cravar a vitória em cima do Grêmio nesse domingo, diante de mais de 42 mil torcedores. Então agora o Corinthians mira a parte de cima da tabela, tentando uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que lembrar que o Timão ainda está na Copa do Brasil, então tem chance de mais um título na temporada e se vence também a Copa do Brasil, consegue garantir também essa vaga na Libertadores. Mas é isso, né? A gente, como papel de jornalista, faz as perguntas, nunca sabe como o entrevistado vai receber, né? Ele ficou um pouquinho nervoso, mas depois esclareceu, tá tudo certo, né, Bruno? Não, você fez muito bem a pergunta, Lili. E o desespero do responsável financeiro pelo Corinthians, hein? Quando vê o Memphis pegando a bola. Ele torce pelo Eu quê, ia falar né? isso, ele torce pelo quê? Não, 1-0 tava bom, acho que ele torce. E aí não precisava de participação em gol do Memphis. Mais né? 6 Deixava ali. milhões. Mais 6 milhões. Obrigado, viu, Lili? Pra cima e falando, acho que dá pra classificar pra Libertadores via Brasileiro. Ainda estamos na Copa do Brasil, é verdade, mas essa sequência deu uma animada na galera por lá. Vamos trazer a Denise Tomás Bastos para falar desse resultado importante de ontem na Neoquímica Arena, vitória diante do Grêmio por 2-0. Amiga, bem-vinda, Tom, mais uma vez. E com motivos que dá para... O corintiano pode acreditar que dá para fazer essa sequência, não sei se igual a do ano passado, mas para fazer uma boa sequência e conquistar essa vaga também via Campeonato Brasileiro? Tudo bem, Jô? Boa tarde para você e para todos que acompanham o Taon. O torcedor mais otimista está pensando nisso, né? Está acreditando, inclusive, relembrando como foi a reta final do ano passado, que tinha o trio, né, de ataque Memphis, Yuri e Garro. E ele está pensando, não, dessa vez a gente consegue sim. Essa sequência de jogos, né, com todo mundo muito perto, o próximo jogo contra o Bragantino no meio da semana, depois tem o Ceará, depois tem o São Paulo também, uma briga ali muito acirrada, mas eles estão confiantes sim, os torcedores e os jogadores, tanto que o próprio Memphis falou ontem, depois da partida, que tem que acreditar, né? Quanto mais vitórias, mais confiança para a equipe, e é isso que o Corinthians quer levar de agora em diante.
Um ponto positivo para esse próximo jogo no meio da semana contra o Bragantino fora de casa é que pela primeira vez em 6 jogos, né, no 7º jogo agora, o Dorival não vai ter nenhuma suspensão por conta de cartões. O Corinthians foi o time que mais sofreu cartões amarelos, na casa de 100 cartões nessa Série A. E pela primeira vez em 6 jogos, em 7 jogos, né, o Dorival não vai ter nenhuma suspensão. Inclusive, terá o retorno de Ranieri, Martinez e Breno Bidon, que cumpriram suspensão nesse último jogo agora, nesse domingo. Nessa vitória contra o Grêmio por 2-0, uma vitória importante para o Corinthians. O próprio Dorival, né, falou muito dessa partida depois do jogo e dessa sequência que começou lá contra o Atlético Mineiro, nessa vitória. Foi o primeiro jogo com esse trio de ataque. Logo depois veio a partida na Bahia contra o Vitória, vitória também. E agora contra o Grêmio. Então foram 3 jogos, 3 vitórias e 3 jogos sem sofrer gols, que é muito importante também para a equipe corintiana. O próprio Hugo Souza falou depois na Zona Mista sobre isso, que é uma característica e um ponto positivo para todo o elenco, né? Não sofrer gols, não somente para a defesa, mas para todo o time mesmo. Isso é muito importante para o time que quer alcançar, né? Porque a gente sabe que no final também, como está tudo muito apertadinho, o saldo de gols ali influencia na posição da tabela, em quem vai ficar onde. Então, um foco total nesse jogo já de quarta-feira. O Corinthians se representa hoje à tarde no centro de treinamento. Aquele treino regenerativo que a gente sabe muito bem, né? Os reservas vão a campo, os titulares geralmente fazem só academia, uma físio para soltar a mesma musculatura. Amanhã tem treino normalmente, na quarta-feira, a partida contra o Bragantino, uma partida muito importante e pela primeira vez o Dorival vai poder também repetir uma escalação, Joana. Porque o Dorival não consegue, né, ter uma sequência, tanto por conta de lesionados, tanto por conta de suspensos, mais suspensos do que lesionados, né? No departamento médico nós temos só o André e o Vitinho nesse momento. Então, ponto positivo aí para os torcedores continuarem acreditando que o Corinthians, não só na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, pode tentar chegar aí na Libertadores do ano que vem, minha amiga. Pois é, quem espera sempre alcança, Dorival. Chegou esse dia, você vai conseguir, se você quiser, obviamente. Repetir a escalação, acho que ele não vai, porque ele vai colocar o Ranieri de volta, por exemplo. Ele está recebendo jogadores que são importantes para ele, então não deve repetir, mas vai ter mais gente à disposição, né, minha amiga? Muito obrigada a Denise Tomás Bastos, trazendo as informações do Corinthians e a conquista da 3ª vitória consecutiva. A gente vai falar agora... Então ele tem a esperança de fazer o que ele fez no ano passado. Dar uma arrancada na reta final e beliscar uma vaga em pré-Libertadores. Foi exatamente o que ele fez no ano passado, né? E ele vai terminar o Campeonato Brasileiro antes de jogar a semi da Libertadores. Time, eu acho que ele tem. E ele tem um trio que tem um desempenho... vamos contar o que é o desempenho desse trio quando joga junto? Eu acho surreal que eles só começaram a jogar juntos no Campeonato Brasileiro na 29ª rodada. Juntos... Garro, Memphis e Yuri estrearam juntos na 29ª rodada. O Corinthians ganhou do Galo, desculpa. Depois, juntos, jogaram contra o Vitória, outra vitória corintiana, e aí já tinha o Carrilho. E agora jogaram pela 3ª vez outra vitória. Eles nunca perderam um jogo de Campeonato Brasileiro atuando juntos. Nunca. E a derrota que tiveram na temporada foi para o UCV, na pré-Libertadores. Estavam em campo nas 2 classificações contra o Palmeiras, em Copa do Brasil e na final do Paulistão. Então, não tem dúvida, os bons momentos do Corinthians estão diretamente ligados ao fato de quando esses 3 jogam juntos, o time melhora. Até porque o elenco é curto. Não é outra, não é Você bom. não tem reserva para eles. É isso aí. O Corinthians nunca perdeu em casa eles não perderam nenhum jogo. E o Corinthians não tem nenhuma derrota em Brasileiro quando os 3 atuaram. Então, assim, é inegável. Ainda que ontem falar, mas o Yuri Alberto não jogou tão bem ontem. Não jogou individualmente. Ontem foi um jogo difícil, hein? Ganhou, mas não foi como tem sido os jogos com... Sim. Né? Mas é que o funcionamento do trio, assim, muda o time, cara. É outro time quando os 3 estão juntos. E assim, ontem até a gente falou no fechamento, eu acrescentaria o Carrilho nesse... Sim. Fundamental. Nesse equilíbrio do Corinthians, né? Porque eu acho que ele é um jogador muito importante para o time, muito importante. Sim, foi titular ontem. Ele já havia sido contra o Vitória também. Exato. Então, vamos falar do Corinthians, do quarteto. O Michael também tá jogando bem, tá subindo de produção. Cara, eu achei que o primeiro tempo foi bom do Corinthians. Assim, para o que o time vem jogando no Brasileiro, eu achei até acima da média o primeiro tempo. Depois tirou um pouco o pé. Mas o Corinthians, para mim, jogou melhor que o Grêmio. Foi uma vitória incontestável. É que o Yuri não está tão preciso, né? Esse gol não está tão objetivo. A volta dele pós-lesão, ele não está com aquela objetividade que ele estava antes, né? Ele tem perdido alguns gols.
Você viu como é que é a vida de goleiro, Ana? Olha O Volpe faz uma baita defesa na cabeçada do Yuri e aí saiu mal. Eu acho que é um ponto fraco do Volpe saída, inclusive, desde o São Paulo. Mas assim, o primeiro tempo o Corinthians dominou o jogo, né? Dominou o jogo. E no segundo administrou. Mas o Grêmio, assim, deu pouca amostra de que poderia empatar o jogo, né? Achei uma vitória até com tranquilidade, assim, do Corinthians. O Rizek, falando do Grêmio, né? O Grêmio tentou fazer uma correção de rota na janela do meio do ano, né? Sim. Trouxe alguns jogadores e aí entra a fatalidade, o imponderável, né? Balbuena machuca, opera. O William joga 3 jogos, eu acho. Machuca. O Carlos Vinícius machucou, agora voltou. Bright White machucou. Então, assim, o Grêmio, o Cuejar também não chegou na... O Grêmio teve um ano muito prejudicado por planejamento mal feito. Esse é o último lance do primeiro tempo. O Corinthians reclama de pênalti. O PC entende que isso é movimento natural. E aí, na sequência da jogada, o Mateuzinho vai ter um lance parecido no meio-campo em que o juiz dá falta e cartão amarelo. Mas o PC entende que o juiz acertou em marcar a falta do Mateuzinho e não ter marcado o pênalti. Assim terminou o primeiro tempo. Agora, como o Arthur é muito bom jogador, Ótimo. Né, cara? Ótimo jogador. Senhora, cara. Foi com sobras o melhor do Grêmio. Tem sido, inclusive. Ele é um jogadoraço, cara. Pena que a carreira, por algum momento, se perdeu, fugiu da mão dele, assim, né, o controle. Porque ele passou por Barcelona, exato, Liverpool, Juventus, mas ele, assim, a qualidade dele é impressionante, cara. É legal de vê-lo jogar, né? Assim, o Rizek, a gente fala que os 3 juntos, o quarteto, né? Os 3 juntos não perderam, são fundamentais para o resultado do Corinthians, mas basta um do trio ou um do quarteto não estar junto para o jogo, não flui para nenhum deles. Exatamente. Então, assim, eles meio que dependem diretamente mesmo. Assim, claro, o Corinthians tem ali alguns jogadores que estruturam o pilar do os pilares do time, né? O Hugo Souza, Gustavo Henrique, o Maicon, o Bidu, mas ofensivamente, se o Memphis não está bem num dia, o time não anda. Se o Garro não está bem, o time não anda. Então, acho que, para mim, essa é a grande dificuldade do time com o Dorival, né? Que era mais ou menos o que aconteceu no São Paulo, aconteceu no Flamengo, com equipes completamente diferentes, tá, gente? Elencos completamente diferentes. Então, assim, joga muito... O Corinthians joga muito no limite. Ele joga muito no limite, assim, tem muitos jogos... O jogo contra o Mirassol, por exemplo. O Corinthians deu 3 chutes no gol e fez 3 gols. Assim, então ele foi muito pela objetividade... e nem tanto pelo coletivo. Então é um time que está sempre ali no limite. E esse limite é muito preocupante, né? Que quando agora o Corinthians já está numa situação um pouco mais confortável, mas é um limite preocupante, porque ele joga sempre no risco. Tem dado certo, tá ali conseguindo vitórias e tal, mas ele não consegue progredir. Não é um time que você espera que ele vá jogar melhor do que ele tem jogado. Ele depende desse individual, desse quarteto, e quando um desse quarteto não tá bom ou não pode jogar, o time inteiro se desestrutura. E montagem de elenco, né? O Corinthians não tem reposição para... O Corinthians tem certas posições que ele é muito carente. Não tem zagueiro, principalmente para esses 3. Não tem volante. A gente não vai querer que tenha um cara à altura do Yuri, um cara à altura do Garro e do Memphis. Mas a reposição do Corinthians não tem. E o Corinthians, muito assim, diferente. O que a gente percebe... Por causa das dificuldades financeiras, desse problemão todo que o Corinthians tem, o Corinthians não conseguiu fazer um planejamento. Não sei nem se fez ou não conseguiu executar. Porque a própria contratação do Vitinho, ele vem de última hora e porque estava livre no mercado. Ocasião de mercado, E assim... Machucou feio, né? E aí fica complicado pro treinador também, né? Tô contando as vitórias do ano passado. Quantas seguidas foram? 1, 2, 3, 9 seguidas. A maior sequência da história. Para mim está claro que a sequência tem tudo a ver com o trio em campo. O trio carregou o time, junto com o Carrilho, carregou o time e agora o Dorival vai ter essa chance. Foi só o 3º jogo em que o Dorival pôde escalar os 3 e o segundo, né, Vitória e agora Grêmio com o Carrilho. O Memphis costuma jogar muito bem antes de data FIFA. Não tô sendo irônica, é real. Não tô sendo irônica, é real. Não, quando eu sou irônica eu falo, gente, é real, ele sempre joga bem antes de data FIFA, ele se esforça muito para jogar bem antes de data FIFA. É um padrão. E reclama de ter que jogar imediatamente depois, só que o jogo depois é o São Paulo. E aí ele vem e não joga, né? Aí joga só 45 minutos, fica fora do banco. O jogo depois é o São Paulo. Quando de todos esses jogadores, eu acho que o que mais faz falta quando não joga é o Garro. Com certeza. O Garro é o melhor jogador do time. Melhor jogador do time. Ele é o melhor dos 3 também. Melhor jogador é o mais constante, assim, é o mais frequente. A bola passa muito pelos pés dele, né? A bola passa muito pelo pé do Garro. E geralmente tem um destino bom
depois que sai do pé dele. Né? Porque às vezes tu tem um jogador que é melhor, né? Mas no conjunto, no jogo, ele não entrega tanto quanto o outro. O Garro não. O Garro, ele entrega, ele faz os outros renderem mais. Agora, para isso que você falou de ter um reserva do Yuri e tal, eu não me conformo com o clube brasileiro, principalmente os endividados. Principalmente. Mas os clubes que formam jogadores, como o Corinthians... Principalmente os endividados, quase todos. O Corinthians, o Fluminense, que formam jogador. Então, por exemplo, no ano passado o Corinthians trouxe o Héctor Hernández, o espanhol. Foi buscar o Thales Magno. E esse ano achou na base o melhor reserva possível para o Roberto, que é o Guinegão. Então eu não me conformo como os clubes rifam jogadores da base, né? O Corinthians principalmente, como está endividado, vende qualquer jogador, o Giovani, por exemplo. Né? Fez um gol agora pelo Verona contra a Inter de Milão. A primeira proposta vende. E aí você gasta mais dinheiro. Mas tem uma explicação, né? Mais dinheiro para trazer alguém como o espanhol Héctor Hernández, por exemplo, ou como o Thales Magno, que vai entregar igual ou até menos do que o jogador da base, que você poderia segurar por um pouco mais de tempo e ele sairia inclusive mais valorizado. É medo da opinião pública. Porque quando você Eu acho que é falta de gestão. Então, mas é falta de gestão com medo da opinião pública. Porque se você tem certeza e convicção de que o garoto da base é melhor do que o que você vai contratar, você banca, independentemente das críticas que você vai receber da opinião pública. E aí, muitas vezes, você traz um jogador aqui, ali e tal, para dar uma resposta para a torcida, para dar uma resposta para nós aqui e tal. Ó, o Corinthians está contratando, olha só, se move. Porque se passa um clube sem contratar na janela e diz que vai apostar na base, muita gente vai falar assim, aí, tá vendo? Cadê o diretor executivo? Cadê o scout do clube que não acha ninguém, que não contrata ninguém? O Corinthians gastou um dinheiro para trazer o Félix Torres. Foi até punido com o transfer ban porque não conseguiu pagar. Trouxe o Kaká também, que não é um jogador barato. E tem na base, no Tchoca, uma opção hoje melhor do que os dois. Eu acho que nem toda... Desculpa, nem toda contratação... Antes, ela é ruim. Assim, o Félix Torres é um jogador que joga na seleção do Equador. Sim, mas para um clube que está endividado, sim, aí é uma outra coisa. Tem que economizar dinheiro. Não deu certo, Félix Torres. Essa é a questão. Muitas vezes não dá certo. Toda contratação, ela só vira reforço depois que entra em campo. Porque até então é só uma contratação. O Corinthians vai ter que olhar para essa dívida que não para de crescer. Já está em 2 bilhões e 800 milhões de reais. É um negócio assustador, não para de crescer a dívida. Uma hora vão ter que atacar a dívida. E como é que se ataca a dívida? Gastando menos, não tem mágica. E vendendo os seus ativos. Normalmente são os garotos. Só que ele está vendendo sempre barato, por um dinheiro que não está fazendo cócega na dívida. É o que o Rizek falou. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Red Bull Bragantino, que é o próximo adversário do Corinthians, nesta quarta-feira, às 19 horas, em partida que será disputada lá em Bragança Paulista. Como podemos ver a classificação do Campeonato Brasileiro aqui atualizado, o Corinthians é o 10º colocado, 31 jogos, 42 pontos. Está ali a 5 pontos da equipe do Fluminense, que é o G7 já do Campeonato Brasileiro, devido Palmeiras e Flamengo já estarem na final da Libertadores. Já o Red Bull Bragantino é o 14º colocado, 31 jogos, somou 36 pontos. Estou trazendo aqui um corte dos últimos 5 jogos da equipe do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos são 4 derrotas consecutivas e uma vitória. A equipe vem num mau momento no Campeonato Brasileiro, inclusive trocou de técnico recentemente. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos entre Bragantino e Corinthians, 2 vitórias do Timão, 2 do Bragantino e um empate. Desses 5 jogos está englobado tanto o Campeonato Brasileiro, Paulistão dessa temporada e o confronto entre eles na Copa Sul-Americana do ano passado, onde o Corinthians acabou se classificando para a fase seguinte. Enfim, jogo de grande importância para o Corinthians, que está tentando melhorar sua classificação, quem sabe terminar ali entre os 7 e 8 melhores do Campeonato Brasileiro, até porque já garante uma vaga na Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. E aí no final do ano corre atrás do título da Copa do Brasil para firmar uma vaga de forma direta. Mas o Corinthians que vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, o Bragantino vem numa sequência de 4 derrotas consecutivas, então dá sim para o Timão trazer esse resultado lá de Bragança. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!